ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. O leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Um descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo
aí ministramos o louvor. Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, marcial, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Santo Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Pode sentar, irmão. Eu queria convidar os meus irmãos de segunda que estão aí para se sentar também. Nos acomodarmos para ouvir a palavra de Deus nesse dia frio. Parece que deu uma esfriada agora à noite. Legal mesmo. Para você não cair nesse banquinho, eu quero te explicar para você não soltar todo o seu peso aí, sentar mais nas laterais assim. Distribuir o peso para você não cair aí de costas. E não dizer que eu não avisei, né, Simone? Mas eu estava observando o Thiago louvar aqui, e a gente viu ontem na nossa igreja um mover de Deus extraordinário. Sim ou sim? Mas sabe o que eu acho bonito mesmo? Isso aqui. Porque do mesmo jeito que nós estamos lá, num lugar que Deus preparou, um lugar muito melhor e maior do que um dia a gente sonhou começar uma igreja. Porque em Efésios 3:20 Deus nos ensina, né? Que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos, segundo o poder dele que opera em nós. Mas esse poder dele que opera em nós, de nada vale se a gente não exercer o evangelho prático. E o evangelho prático não é o evangelho dentro do templo somente. Ele é importantíssimo. Lá é a casa de Deus, a casa de oração, onde muitas pessoas serão transformadas pelo Espírito Santo, está tudo certo. Mas o evangelho que nós somos chamados a viver é o evangelho da segunda-feira. E tudo isso que a gente tem vivido como igreja se originou primeiro na rua. Eu vejo muita gente falar assim, Temer, é inacreditável esse mover, a igreja tem apenas 5 semanas. 1 mês e 1 semana. Eu falo, não, a igreja não começou agora. A igreja começou há 2 anos e meio atrás, quando o Espírito Santo me incomodou na minha casa, e eu obedeci mesmo sem entender. Então a gente abriu sim um prédio agora, mas a igreja mesmo começou lá atrás. Inclusive muito antes que eu pudesse me posicionar em obediência. Quando o Espírito Santo quando Deus já tinha tudo isso formado na eternidade. Isso aqui é muito bonito porque às vezes a gente se perde nisso, né? De achar que a igreja é o templo. Não é, irmãos. Não é. O templo é um prédio que quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, lá se manifesta a igreja. Mas isso aqui também é uma igreja. E talvez na ordem de importância de Deus, creio eu, isso aqui é muito mais importante até do que o templo. Pelo menos eu creio assim, porque templo, se reunir como igreja num templo, num espaço físico, num prédio, muitos querem. A maioria quer. Mas isso aqui mesmo, isso aqui, pouquíssimos querem. Porque não é confortável, meu irmão? Não é confortável. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele tem nos feito entender
que do mesmo jeito que nós estamos em grandes conferências, nós estamos em prédios muito bem arrumados. Agora a gente tem até iluminação, vai ter iluminação digital semana que vem. A gente também está disposto a vir aqui e eu acho lindo isso. Eu acho lindo, de verdade. Estou falando do fundo do meu coração aqui. Eu acho lindo. Porque esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A igreja de Atos ela era feita assim, irmão. A igreja relatada no livro de Atos dos Apóstolos, ela era feita assim. Isso aqui é a igreja primitiva. E a gente tem que manter o nosso coração nisso. Para a gente não se perder. Amém, irmãos? Eu queria chamar a Marinalva aqui para deixar uma palavra introdutória para nós. Hoje quem vai pregar para nós é o pastor Cristiano. Mas a Marinalva vai fazer a palavra introdutória. Eles já combinaram tudo que eu sei. Então vai ter tudo alinhamento. Pegue a sua Bíblia, sua espada. E eu queria orar por você. Então estende sua mão para cá. Abençoa ela. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para um novo tempo. Nós estamos vivendo, Senhor, no mundo espiritual, um novo capítulo. Muitos de nós estamos virando uma página, seja profissional, seja ministerial. Muitos de nós temos nos movimentado debaixo dessa nuvem, que é o Seu Espírito. O Senhor tem nos direcionado, Senhor, em todas as coisas. E eu quero te agradecer porque o Senhor está juntando esse povo. O Senhor está juntando esse povo que tem o coração ardendo pela mesma causa. E isso não tem necessariamente a ver com a casa. Isso é secundário, Pai. Em primeiro lugar está a causa. Então eu te peço, Pai, especialmente nessa noite, pela Marinalva, que será poderosamente usada pelo Senhor. Eu tenho certeza disso. Então que o Senhor esteja sobre ela nesse momento, dando a ela a capacitação necessária, a clareza necessária, para transmitir para nós, Pai, nessa noite, a Sua palavra conforme a Sua vontade. Então, se mova, Pai, se mova através dela, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Senhor. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu trouxe a minha Bíblia, poderia ler no celular, mas essa é a segunda Bíblia que eu tenho, onde eu faço anotações diárias. E um dia eu ouvi uma frase que diz assim: não leia a Bíblia para poder pregar, mas leia para praticar. E com ela eu sinto mais à vontade, porque tem coisas muito específicas que o Senhor falou comigo e que me trouxe até esse momento aqui que eu estou vivendo hoje. Mas hoje, como diz o pastor, né? O Espírito Santo me pegou de jeito em casa e passei a tarde me derramando na presença. Desde ontem, né? Depois do culto, parece que realmente no mundo espiritual nós descemos no oleiro, né? Ali na olaria de Deus. E eu queria aqui falar sobre a eternidade, que no céu não vai haver mais dores, não vai haver mais choro, porque esse é o Evangelho. Nós esperamos uma vida futura, mas de fato nós já estamos vivendo isso aqui na Terra e nós temos uma missão. Então, hoje eu posso dizer que primeiro eu fui pregada, é algo que o Espírito Santo está tratando comigo, que quando eu fui ajoelhar, o Senhor falou para mim sobre a dracma perdida. Que essa é uma parábola que Jesus estava sendo questionado ali com os fariseus religiosos. Por que ele sentava com pecadores? Porque que ele reunia com essas pessoas. E ele fala 3 parábolas. E uma delas é o que eu vou falar aqui nessa palavra introdutória. A primeira é da ovelha perdida. Muitos já ouviram, porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram o Evangelho e essa parábola da ovelha que se perde e o bom pastor deixa 99 e busca uma. Mas essa parábola, nós podemos ver que a ovelha se perde muitas vezes por distração. Ela está ali e na grama verde ela se perde. Na terceira parábola, que não é da dracma que eu vou falar, a gente vê do filho pródigo, né? Que ele volta, retorna ao pai. E ele toma essa atitude por uma decisão. Mas a dracma perdida,
que nós podemos ver que Jesus estava dizendo de nós, ela não tomou uma decisão de ser perdida. Ela é um objeto. Como que ela vai decidir, né? Como a ovelha ou como o filho? E por que Jesus quis nos ensinar com isso? Que ela não escolheu ser perdida. Simplesmente alguém a possuía, perdeu, e ela tinha 10 dracmas, a palavra diz. Eu vou ler aqui com vocês, está em Lucas, no capítulo 15, no verso 8 ao 10, diz assim: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado-a, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. E vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós encontramos o Evangelho, nós vemos Jesus nos encontrando nessa procura. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter o seu encontro particular com Jesus. E o Evangelho nos consola, como eu falei, de saber que existe uma vida eterna que está nos aguardando. Mas por que nós estamos aqui ainda? Porque existe responsabilidade para que nós cumpramos a missão e o propósito. E embora nós vemos aqui que Jesus já nos encontrou, hoje o Espírito Santo falou comigo: cadê a dracma que eu confiei a você? Essa tonalidade de 10 dracmas significa um conjunto que compõe um propósito. E às vezes a gente perde algo na nossa vida, não porque queremos, como é um objeto, ele não escolheu ser perdido, como já falei aqui, mas pelas circunstâncias da vida, aquela dracma é perdida e a gente pode pensar: mas eu tenho 9 ainda. Eu vou ficar aqui, vou dar o meu jeito, ninguém vai perceber. Estou trazendo para a nossa realidade, porque todos aqui já foram encontrados por Jesus, amém? Amém. Mas nós temos essa responsabilidade. Por vezes nós perdemos algo valioso. E esse algo valioso nós podemos perder por autopreservação. Algumas coisas vão se perdendo pelo caminho e sem perceber. Porque aqui a palavra diz que ela percebeu, acendeu a luz e procurou diligentemente. Ela não foi levando a vida porque a perdeu apenas uma. E muitas vezes a gente vai levando a vida sem se preocupar com algo que nós perdemos e que nos tira da identidade do propósito original. Aqui eu escrevi: mesmo que seja pequena, que é uma só. 9 é mais que 1, não concorda? Mas vai refletir nas grandes coisas que perdemos por fora. Porque a casa pode simbolizar o nosso coração. Nós perdemos pela autopreservação, por orgulho. E eu posso dizer, por eu estar aqui hoje, eu tenho de fato buscado no Senhor a minha identidade. Porque nós queremos ficar ali, quando a luz se acende do Evangelho na nossa vida, mostra a sujeira da casa, se expor à palavra de Deus é aquela vassoura que vai levantar a poeira. Não é fácil. Ali houve algo que essa mulher diligentemente procurou. Mas quem aqui não quer agradar o coração do Pai? Todos nós queremos, mas nós vamos estar de encontro com o nosso orgulho, como o pastor Cadu sempre fala aqui, com a nossa natureza adâmica, e a gente precisa crucificar na cruz isso. Assim como Jesus nos encontrou, ele acendeu a luz do Evangelho, ele deixou a sua palavra, a restauração ainda continua. Ainda continua, porque nós poderíamos ter um encontro com Jesus hoje e amanhã já está lá no céu. Mas todos nós temos o nosso dia, na segunda-feira, a levantar de manhã, tomar uma atitude de estar aqui. Nós estamos aqui não porque nós queremos, mas por obediência. O pastor falou uma coisa essa semana: eu cansei de brigar com Deus. E realmente essa frase tem ecoado no meu coração. Marinalva, para de brigar com Deus. Assuma a sua identidade em Cristo. E o mundo nos convida sempre a lembrar: você tem 9 ainda, 9 dracmas. Deixa essa uma aí, ninguém vai notar.
Mas isso, como eu falei aqui, eu quero deixar bem clara essa mensagem. As 10 dracmas significam um propósito. Se você está aqui hoje e você tem notado algo que você perdeu na sua vida, assim como eu tenho reconstruído no Senhor como um vaso na mão do oleiro, e eu tenho procurado diligentemente, Pai, onde está essa dracma que não foi escolha minha, porque eu também tenho a minha história. Vocês têm a sua história, nós nascemos aqui nesta terra com uma história, muitas vezes pronta, num contexto familiar que nós não escolhemos. Mas a gente tem que crer na palavra que diz que nós somos feitos antes da fundação do mundo. Então existe uma nova natureza em Cristo. E essa nova natureza, que é a luz do Evangelho, que é a palavra de Deus, vai gerar em nós essa diligência para procurar essa dracma perdida. Amém? Eu quero ler aqui com vocês, João é um apóstolo de Jesus que ele andou com Jesus. E depois que ele foi escrever o Evangelho, ele andou, ele foi ver no ministério de Jesus, ele serviu como discípulo. Mas quando você vai ler o Evangelho de João, ele está escrevendo debaixo de uma revelação do Espírito Santo. Quem crê que o Evangelho, que o Espírito Santo, ele ilumina para nós. Então essas palavras que eu vou ler para você, que está no capítulo 1 de João, até o 5, ele está escrevendo, assim como você e eu, nascido de novo no Espírito. Então ele não via mais Jesus como o primeiro encontro, mas ele via debaixo de uma revelação. E João vai começar a escrever, antes dele contar os milagres e a maravilha, ele vai falar para nós que existe uma eternidade antes da fundação do mundo, a qual Jesus estava junto com o Pai, quando tudo isso daqui foi formado. E ele diz, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora o 4. Lembra que a mulher que perdeu a dracma acendeu a luz? No verso 4 diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Oh, glória a Deus por essa palavra. Porque aonde a luz do Evangelho chega, as trevas não prevalecem. E a dracma, ela é uma moeda de prata. Se vocês encontrarem uma moeda de prata aqui, suja, escondida, quando você pegar ela de novo, ela vai valer a mesma quantidade, mesmo suja? Vai valer a mesma quantidade, porque prata é prata, não importa onde ela está. E assim somos nós quando Jesus encontrou. Assim é a sua identidade em Cristo. A sua identidade em Cristo, ela é intacta. Você vai ter que fazer a faxina necessária, pegar a vassoura ali junto com o Espírito Santo, com a graça que te cobre, e falar, e ter uma oração sincera. Pai, me ajuda nas minhas escolhas. Me ajuda a encontrar minha dracma perdida. Porque assim como o Senhor me encontrou, eu preciso reconstruir minha identidade e acender a luz do Evangelho na vida de outras pessoas. Amém? Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Como que Jesus age em nós a partir do momento que Ele acende essa luz do Evangelho no nosso coração e que vai nos ajudar a encontrar a nossa identidade, o nosso propósito original. Ele traz a luz que nós não temos. A escuridão pode simbolizar muitas vezes os traumas, as perdas, e Jesus é essa verdadeira luz que com seu amor faz nós enxergar o que deixamos se perder. Segundo, pela varredura, a faxina que a gente viu que a moça pega e varre para encontrar. Nós acumulamos sujeiras muitas vezes por orgulho, por defesa, por dores. Alguém fala alguma coisa para a gente já vai com um pavio meio curto e responde. E essa faxina que o Senhor faz em nós, como eu falei aqui, é pela palavra e o Espírito Santo. Ele começa a mexer em áreas da nossa vida que está escondida. Ele começa a revelar. Você age assim por conta disso, mas você é uma nova criatura e em Cristo você tem a possibilidade, não tem mais desculpa, de fazer boas escolhas, de pedir ajuda quando necessária. E o mais importante, como eu falei, se a prata estiver suja, você dá uma limpada nela, ela não vai valer menos do que ela valia, porque ela é algo de valor. Então Jesus nos devolve
o valor original. As circunstâncias da vida podem nos arranhar, pode deixar a gente suja, mas o Evangelho ele vem trazendo para nós essa limpeza. E ele vai trazer para nós um polimento e vai nos colocar em lugar de honra. E lugar de honra, irmãos, não é um lugar numa mesa de presidente, não é um lugar, um cargo profissional, não é. Um lugar de honra é um lugar espiritual. É você agradar o coração do Pai a partir do momento que você se decide se render ao Evangelho. Esse é o lugar de honra que Jesus nos coloca. Então ele remove o peso de culpa, mas para isso você precisa estar exposto à palavra de Deus. Porque o diabo todos os dias ele vai falar que você não é capaz, que você é culpado, ele vai colocar em você culpas do pecado. Aleluia, Pai. Aleluia, Tu és bom, Senhor. E eu quero fazer uma declaração com vocês que de tarde o Senhor colocou aqui para me escrever. Eu quero que vocês coloquem a mão no peito de vocês, todo mundo, e repita comigo assim: a partir de hoje, fale bem forte, com convicção daquilo que você está ouvindo, porque é a palavra de Deus que você está ouvindo aqui. A partir de hoje, as pessoas terão que me conhecer de novo. Porque quem sabia da minha história até ontem, a partir de agora, vai começar a dizer que eu não sou mais o mesmo. Porque a dracma que estava perdida voltou à minha mão. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra que tem ministrado ao meu coração, Pai. Eu compartilhei aqui com o coração dos meus irmãos e eu creio, Senhor, que cada um aqui sabe aquilo que foi se perdendo pelo caminho, Senhor. Muitas vezes, Pai, eles vão trazer a memória pela unção do Teu Espírito que opera. Porque eu creio na Tua palavra, a Tua palavra é vida e Espírito. Não é a nossa eloquência, não é o nosso jeito de falar, mas o Senhor tem um encontro particular com cada um. A mesma voz, Senhor, que o pastor Temer ouve, que eu já ouvi, que muitos aqui já ouviram. Pai, é a mesma que encontra o homem aonde ele estiver. E assim vai ser na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro na autoridade do Teu Espírito, Pai, como embaixadora dos céus. Eu declaro neste lugar ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Teu Espírito. Eu declaro, Senhor, aqui neste momento, que nós vamos viver um grande avivamento nessa cidade de Taubaté, Senhor. E eu oro, Pai, para que toda altivez que se levanta contra o pleno conhecimento de Cristo, agora caia, saia em retirada deste lugar. Os meus irmãos irão ouvir a palavra que será ministrada neste lugar. A luz será acendida nos corações deles. A vassoura vai passar. E eles vão encontrar, Pai, coisas que eles foram perdendo. Não importa se eles perderam uma dracma ou mais de uma. O Senhor é o Deus da restituição. O Senhor que só falou aqui, Pai, pra gente que uma vale muito. Então, Senhor, aquilo que eles foram se perdendo, o Senhor é um Deus de restauração. Assim eu oro juntamente com meus irmãos e te agradeço por este momento, Senhor, pela restituição que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, Senhor. Ainda que doa, Pai, mas nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós não podemos estar num lugar perdendo tempo. Nós não podemos estar num lugar tentando agradar homens, mas nós temos, Senhor, um objetivo: agradar o Teu coração. Essa é a dracma que nós estamos resgatando nesta
nesta noite, agradar um coração de um Pai que deixou toda a sua glória e veio nesta terra, morreu uma morte de cruz, mas ressuscitou, derramou o teu Espírito, que é a revelação do teu Evangelho. Este é o verdadeiro poder, Pai, que a sociedade precisa ouvir. Eu oro, Senhor, para que homens e mulheres se levantem nesta noite, neste lugar, muito melhor do que eles chegaram. Eles vão sair diferente daqui a cada segunda-feira, Senhor. É uma nova segunda-feira. E nós declaramos assim, oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Já cheguei à conclusão que eu não preciso vir mais, viu? Outro ponto, né? Outro ponto. Vou começar a olhar já. A gente quer, está no meu coração, já não é de hoje, que a gente chegue pelo menos em 10 pontos como esse até o final do ano. Será que dá, Fábio? Você está entendendo, não é? Então tá bom. Não precisa ter mais do que 3 da organização aqui. É um para o alimento, um para a pregação e um para o louvor. O resto a gente distribui. Amém, Simone? Recebe aí, Simone. Em nome de Jesus. Pastor Cristiano. A missão é sua. Vem aqui orar pelo Cris, ô Fábio. Querido Deus, amado Jesus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na oportunidade e que o pastor também nos dirija a palavra encaminhada pelo Senhor, glorificada pelo Senhor, e que isso tenha foco exclusivo em nossos corações para que haja mudança em nossa vida. Que Deus abençoe o trabalho dos pastores, dos líderes daqui e de onde eles estão hoje, e que o Senhor fale por intermédio deles. É o que eu peço e agradeço em seu nome. Amém. Glória a Deus, boa noite, tudo bem? Deus é maravilhoso. Você está aqui hoje porque Ele te trouxe. Eu me lembro que há 27 anos atrás, eu estava num lugar mais improvável que vocês podem imaginar, e alguém que passasse naquele dia ali no bairro do Vila Rica, em Pindamonhangaba, e olhasse para dentro daquele bar onde eu estava, talvez, ou com uma grande chance, pensaria: esse rapaz ele não tem jeito não, porque estava realmente muito difícil. Mas naquele dia, lá naquela padaria, lá naquele bar, né, na verdade, apareceu um homem de Deus ali que foi comprar pão. Então estava aqui aquela mesa, né, cheia de tudo que não presta, que estava destruindo a minha vida já há muito tempo. Eu tinha 23 anos de idade. E aquele homem foi comprar pão lá dentro da padaria. Só que a hora que ele saiu, Deus falou para ele, ele deu a volta, eu não vi, ele veio por trás de mim, colocou a mão no meu ombro assim e falou: rapaz, é o seguinte, tem uma mensagem de Deus para você. Jesus ama você, o seu lugar não é aqui não. E foi embora. Só isso que ele falou. E eu fiquei ali ainda na roda de fogo, eu fiquei lá, mano. Dei risada da cara dele, falei: aleluia, glória. Só que é o seguinte, ele estava com um míssil na mão e eu não sabia. Depois de 1 ano e 1 mês, eu não aguentava aquela voz que Jesus me amava. Sabe por quê? Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas era a palavra que eu mais precisava ouvir na minha vida, que alguém me amava. Porque eu vinha de uma sequência de abandonos, abandono de pai, enfim, um monte de coisa. Então, só para nós iniciarmos aqui, na minha parte, estar aqui hoje é um grande sinal de Deus para a sua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você sabe disso, mas você veio aqui. Sei lá de onde ou por onde você passou hoje. Estava conversando com o Leandro ali, né? Mas você veio aqui, irmão. E a Bíblia diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 5, que estava tendo uma festa em Jerusalém. Uma festa. Pensa uma festa em Taubaté, lota. Só que Jesus poderia também ter ido para aquela festa junto com os discípulos, tá tudo certo. Mas ele não foi, ele passou por um outro caminho. E ele entrou naquele caminho ali, ele entrou por uma outra porta da cidade, que dava para um lugar chamado Betesda, o tanque de Betesda. E ali se juntava
todas as pessoas, escute isso aqui, ali se juntava todas as pessoas que a sociedade não queria. Que era o paralítico, era o coxo, era o cego, o leproso. Gente que Deus queria, mas as pessoas não queriam. Talvez você está aqui hoje e sentiu como eu senti um dia. Que era a última pessoa que me queria era Jesus, porque eu acho que ninguém mais me queria. Eu sentia um abandono muito grande dentro do meu coração. Quantos estão entendendo isso? Jesus podia ter passado lá naquela rua, mas ele passou nessa. Jesus podia estar, né, como foi falado aqui, lá numa igreja, sendo louvado. Não, Jesus está aqui agora mesmo, agora mesmo. Sabe por que ele está aqui? Por causa de você. Ele veio encontrar você. Não foi você que veio encontrar ele. Foi ele que veio encontrar você. Não foi você que viu ele, foi ele que viu você. Foi ele que me viu no meio de onde eu estava. E Jesus entrou ali e falou assim, não, é aqui que eu quero vir, é aqui, naquele lugar que eu quero ir. E ele já entrando, ele viu um homem aqui, ó, que há 38 anos estava de câncer, está doente há 38 anos. Há quanto tempo você está na situação que você está? Quanto tempo faz? Ah, o que tem esse 38 anos? Para quem está sofrendo, sabe como é que é cada dia mais. Cada dia, muitas vezes, você acordar e saber que o seu dia vai ser igual ou pior do que o dia anterior. Quanto você está entendendo o que eu estou falando? Mais um dia sem esperança, mais um dia doente. E aquele homem estava ali, ó, doente. E quando Jesus passou, já botou o olho nele, já puxou uma conversa. Igual está puxando uma conversa com você agora aqui. Jesus está puxando uma conversa com você. E ele falou assim, olha, qual que é o seu problema, hein? Ele falou, há 38 anos eu estou aqui doente e eu tento entrar dentro desse tanque aí, ó, porque disseram que quem se joga nesse tanque de água aí, igual aquele ali assim, e na hora que o anjo mexer na água, se eu conseguir me jogar, eu vou ser curado. Aquilo ali era uma lenda que existia, era uma tradição, era um costume que existia ali. Não tem comprovação que realmente isso existia. Mas as pessoas acreditavam. Quantas coisas você já acreditou? Em quantas pessoas, em quantas lendas, em quantas crenças você já teve no seu coração, pensando que aquilo ali ia salvar você, ia melhorar você, ia transformar alguma coisa, e não aconteceu. Aí Jesus fala, é mesmo, é? É. E por que você não se jogou até hoje dentro dessa água? Sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, porque toda hora que eu vou, alguém vai antes de mim. Você já se sentiu deixado para trás, ultrapassado pelos outros, esquecido? E aí outra coisa que ele fala assim, sabe por quê, Jesus? Toda vez que eu vou, ninguém me ajuda. Quantas vezes você já pensou em pedir ajuda para alguém, precisou da ajuda de alguém e não tinha ninguém? Sabe por quê? Muitas vezes na nossa vida, queridos, ninguém vai te ajudar mesmo. Mas não é porque as pessoas são do mal, não. É porque pela primeira vez você vai ter que olhar para Jesus e estender a mão e pedir ajuda de Jesus. Porque pode parecer estranho que eu vou falar para você. Tem outra parábola que Jesus, né, do filho pródigo, todo mundo conhece o filho de Jesus, o filho de Deus estava lá, era um menino rico, daí daqui a pouco ele parou lá no cercado de um chiqueiro de porco, e ele olhava dentro do chiqueiro e queria comer a comida que o porco comia. Você acha que se nós estivéssemos lá naquele dia, a gente ia ajudar aquele cara? Estivesse passando eu, o pastor Demi, os irmãos, nossa, olha ali um irmão, olha, ele está ali na beirada do chiqueiro do porco. Não, vamos ajudar esse cara agora, em nome de Jesus. Se a gente fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Ia atrapalhar o trabalhar de Deus. Ele não ia voltar para casa. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que ninguém vai te ajudar. É porque Jesus quer te ajudar. Vai te ensinar a depender só dele. Porque a pessoa que está do seu lado, por melhor que ela seja, querido, ela é só outro ser humano. Ela tem as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Tem hora que a gente não consegue ajudar o outro mesmo. Mas Deus sempre pode. Deus sempre está. Deus nunca está longe. Deus nunca está em outro lugar. E foi isso que ele falou para Jesus. Eu tento e não consigo.
Eu tento e ninguém me ajudou. Olha quantas dores ele tinha. Ele estava parado num lugar que era cheio de gente cega. Ela diz que juntava ali muitos cegos. Sabe o que é o cego? Aquele que não consegue ver. Talvez você já perdeu ou esteja assim, no momento de cegueira. E cegueira aqui é muito mais além do que, eu não estou vendo a árvore, eu não estou vendo nada. Não é uma escuridão nos olhos, é uma escuridão na sua mente. Muitos de nós, eu já passei por isso. Eu enxergo tudo, enxergava tudo. Nunca tive um problema de visão. Mas sabe o que eu não enxergava? Jesus. Sabe o que eu não enxergava? Uma vida nova. Sabe o que eu não enxergava? Esperança nenhuma. Eu só enxergava o quê? Derrota. Eu só enxergava dor. Eu só enxergava abandono. Os meus olhos viam, mas a minha mente não enxergava. Como você está entendendo isso aqui? Diz que tinha muitos coxos ali. Sabe o que é o coxo? É alguém que ele tem deficiência. Ele nasceu daquele jeito. Ele não consegue andar. Sabe o que significa isso? De pessoas que ele não estava indo, aí andando no seu carro, nossa, ele bateu na árvore e perdeu tudo. Não. Ele já veio assim desde a sua infância. Existem pessoas que nasceram numa pobreza, que nasceram em situações complicadas, que nasceram sem o pai, nasceram sem a mãe, nasceram sem amor, está cheio. Talvez você venha dentro de uma história como essa, de incompreensão. Você sempre desejou andar, mas você não conseguiu. A vida como ela é, ela não deu chances para você. E o outro é o paralítico. O que é o paralítico? É aquele que foi paralisado. Alguma coisa paralisou ele. Algum acontecimento na sua vida travou você. Como você está entendendo isso aqui? Isso aconteceu comigo. Na minha infância, adolescência, eu poderia ter sido um garoto, um menino, 10, ia fazer um monte de coisa. Alguns acontecimentos que aconteceu dentro da minha família travaram a minha vida, travou minha cabeça. Então essa gente toda juntada ali só conseguiu o quê? Participar de alguma coisa que dependia dos outros, e quando ele ia também os outros passavam na frente dele e ficava daquele jeito. Mas Jesus disse para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aí você pergunta assim, mas que pergunta boba, né? Como é que o Jesus vai perguntar para o cego o que ele quer? Ele quer ver. Você sabia que muitos de nós têm uma necessidade verdadeira e uma necessidade falsa? Alguém diz assim, olha, tem um rapaz ali, naquele farol ali, por exemplo, e ele está pedindo dinheiro. Tem sempre uns caras que ficam aqui, eu conheço os caras, fica ali naquele farol. Ele está pedindo dinheiro nos carros. Aí você para o carro e ele vai dar um dinheiro aí. Você fala assim, o que você quer? Sabe o que ele vai falar? Dá R$1 para mim. Dá R$2. Já aconteceu comigo isso. Eu fiz a mesma pergunta que Jesus fez. O que você quer que eu te faça? Me dá R$2 aí, me dá R$5, tá entendendo? Mas o que ele precisa não é que dê R$2 nem 5. O que ele precisa é de uma nova vida. Aonde o 2, o 5, o R$10 realmente vai fazer diferença. Porque senão não vai fazer diferença. Você está entendendo? Quem pede R$1 hoje vai ter que pedir outro amanhã e depois vai ter que pedir. E Deus não quer que você seja um pedinte. Deus não quer que você viva assim o resto da sua vida. Então Jesus falou para ele: o que você quer? Ele falou: Senhor, eu quero ser curado. Ele fez um pedido inteligente: eu quero ser curado. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver deste jeito. Eu não quero mais ficar nessa situação que eu estou. Você vai ali tomar um café, tem um cafezinho maravilhoso ali. Tem um chazinho maravilhoso, tem pão, tem alimento. Quantos estão entendendo isso aqui? Mas sabe o que Jesus falou sobre isso? Que tudo que você come e que você bebe vai para o seu estômago e depois sai do seu estômago e vai embora. E amanhã você vai ter fome de novo. E aí você vai comer em algum lugar, vai comendo bom prato, sei lá, não sei na onde, na sua casa, e depois você vai ter fome de novo. Você entendeu?
Você vai ter sede de novo. Mas Jesus falou assim, Leandro: quem come de mim e quem bebe de mim nunca mais terá fome nem sede. É uma nova vida, é uma nova perspectiva, é uma porta de saída. Não adianta só comer ali. Você vai comer e aquilo ali é um presente de Deus para você. É sim. É uma bênção, é sim. Mas o que Jesus quer é dizer para você: levanta de onde você está e anda. E anda. Toma um rumo, toma uma direção na sua vida. Pode pegar aqui, irmão. Quantos estão comigo aqui? Você tem que usar a transmissão. Ah, tem transmissão? Aleluia, glória. Santo, glória. Ah, tem uma bolinha aqui. Irmão, fica comigo aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo ali é bom. Mas deixa eu dizer para você, Jesus não quer que você fique vindo aqui toda segunda-feira. A não ser que for para trabalhar para Ele. Se juntar a nós nessa missão. Mas Ele não quer que você fique nessa situação. Ele ama você de verdade. Eu nunca tinha ouvido de verdade que alguém me amava. Que alguém realmente me queria, que alguém se importava comigo. Talvez essa palavra que você precisa hoje. Levanta e anda. Não fique mais tentando que alguém te ajude. Como aquele homem. Ah, eu estou aqui tanto tempo e ninguém me ajuda. As suas reclamações, as minhas reclamações, a reclamação de quem quer que seja, não vai fazer a situação mudar. O que vai fazer a situação mudar é responder a pergunta de Jesus. O que você quer que eu te faça? E aquele homem falou: eu quero ser curado, eu quero levantar daqui. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar deitado aqui no meio de outro. Não, eu quero levantar, Jesus, eu quero andar. E Jesus falou: então levanta. Foi isso que Jesus falou para mim, irmão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei se esse é o caso de vocês, mas eu tô falando só de mim, eu tô falando de mim. Talvez quem me vê hoje não imagina, mas eu já dormi em praça. Eu já dormi em praça. Eu não só dormi em praça que eu tava com sono, eu dormi e vomitei em cima de mim mesmo. E urinei todas as calças, entendeu? Eu tinha casa para morar. Minha mãe estava lá, meus irmãos, mas eu era desregulado aqui dentro. Alguma coisa tinha quebrado dentro de mim, eu não sabia como consertar. Eu tinha escola para ir. Muitas vezes eu tive carro para andar, tive emprego, mas tinha alguma coisa quebrada dentro de mim, eu não sabia consertar. Como você está entendendo? Talvez você já tentou, como é seu nome, irmão? Rudimar, talvez você já tentou, querido, consertar e consertar várias e várias vezes, e não acontece. Porque alguém talvez passa, né? Essas pessoas aí não quer nada com nada, é mentira. Só quem tá passando sabe como que é. Às vezes a gente tenta, a gente bate em porta, a gente tenta sair, parece que é um piche que tá grudado na gente, a gente não consegue. E pede ajuda e não recebe. Mas hoje está aqui nesse lugar a mesma pessoa que foi dentro daquele bar e me tirou de lá. Com uma palavra só. Ele não me tirou com curso, ele não me deu dinheiro, não me deu carro, casa, apartamento, não. Ele falou que me amava e que ia me ajudar e que o meu lugar não era assim, não era ali. E hoje eu estou aqui. Eu já estive sentado aí. Já estive. Eu já fui uma pessoa, cara, que às vezes eu andava pela cidade de Pina e Taubaté, sem rumo, sem rumo, cara. Entendeu? Eu podia ir pra minha casa, tomar um banho, fazer a barba e ficar bonitinho, não sei o quê, mas eu tava quebrado por dentro. Eu era aquele cara. Eu tava doente por dentro, eu não sabia o que eu fazia. E a culpa sempre era de alguém que não me ajudou, de alguém que me abandonou, de alguém que alguém... Jesus falou: não, cara, eu tenho uma pergunta para falar para você. Você quer levantar dessa situação? Se você quiser, eu tô aqui agora. E o meu nome é Jesus. Oh, Deus abençoe. Se você quiser, eu tô aqui agora e o meu nome é Jesus. E o mesmo Jesus, pelo poder do mesmo Espírito Santo,
que me tirou daquela situação que eu vivia, né? É o mesmo, porque para Deus não há impossíveis. O que para o homem parece impossível, para Deus não, porque para Deus não há impossíveis. Eu queria convidar você a fechar seus olhos por um instante, esquecer do meu rosto, esquecer do rosto dos outros pastores que estão aqui, de quem falou, deixou de falar, porque desde o começo dessa reunião, a cada segundo, a cada pão, um pedacinho de pão, chazinho, tudo que você comeu, você está se alimentando de Jesus. E Ele ama tanto você que Ele juntou um monte de gente que mora em um monte de lugar diferente, tem história diferente, por causa de você. Você acha que você não tem importância? Se você não tivesse importância, eu não estaria aqui. Eu estaria com meu filho pequeno e com a minha esposa na minha casa e no meu trabalho. Mas eu deixei as coisas de lá, não é para pregar na praça, eu vim encontrar você, irmão. Eu vim encontrar o Leandro, eu vim encontrar vocês. Em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui, nós não viemos aqui tocar música porque a gente gosta, porque aqui parece que é o bar que tinha ali. Não! A gente veio para deixar claro para vocês que estão aqui, que Deus nunca tirou os olhos de vocês. E que tanto é verdade, que mais uma vez tem ali uma mesa preparada, com pão, com comida, mas muito mais do que isso. Você pode se alimentar de Jesus, o pão vivo que desce do céu, e nunca mais você vai voltar a ter fome. Nunca mais as necessidades vão ser o seu governo. Você vai viver de Deus. Mas tem uma pergunta para você responder hoje. O que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça, Leandro? Está cansado dessa vida? E você? E a senhora? E o senhor? E eu? E quem quer que seja? O que você quer que Jesus te faça? Pede para Ele agora. Porque no meu dia nem pedi, não pedi, Leandro. Eu estava tão louco. Fiquei tirando sarro do cara. Falei, aleluia, e aí, Bíblia? Só que é o seguinte, ele tá com o míssil na mão. Jesus falou, rapaz, você tá me desafiando, né? Pois agora eu vou atrás de você. E ele veio. E graças a Deus por isso. Feche seus olhos. Espírito de Deus, em nome de Jesus. No nome precioso de Jesus. No nome acima de todo nome. No nome precioso, no sangue precioso de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Senhor, em favor desses meus irmãos, que o mesmo toque, que a mesma voz que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Seu amor, que me tirou, Deus, do tremendal da lama, como disse, que a mesma voz, que a mesma palavra, Senhor, esteja na vida de cada um. Eu quero tocar na vida deles assim como o Senhor tocou na minha, Deus. Aquele homem, aquele dia, colocou a mão no meu ombro e disse que Jesus me amava, e disse que o meu lugar não era ali. E eu quero tocar também nessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, a qual o Senhor conhece desde a fundação do mundo, a qual eles ainda estão vivos, Pai, eles estão aqui, eles ainda podem ouvir a Sua palavra, porque Deus diz a Tua Escritura, que os mortos não podem louvar, mas os vivos adoram o Seu nome, Senhor. De uma maneira sobrenatural e inexplicável, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, fique gravada dentro do coração deles. Eu não sei o tempo, a maneira, o modo que o Senhor vai usar, mas eu sei, oh Senhor, que o Senhor pode. Eu sei que Tu podes, e nenhum dos Teus desejos pode ser, ó Deus, impedido. E eu sei que o Senhor tem amado essas pessoas antes da fundação do mundo. Espírito Santo, coloca a Tua palavra no coração deles, ó Deus, em nome de Jesus. Diga para Jesus o que você precisa.
que Ele te faça. Como o Leandro falou ali, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero que o Senhor seja a minha vida. Eu queria pedir a você se colocar de pé, se você puder. Se você estiver aqui e puder se colocar de pé. E se você quer dizer um sim para Jesus, onde você estiver, levante a sua mão e fala: Jesus, estou aqui, ó. Levanta a sua mão assim, igual a minha: Jesus, estou aqui, ó. Olha para mim, Senhor, porque com um olhar seu, Deus, tudo muda. Meu Deus, aleluia. Jesus, olha aqui, Senhor, a minha mão levantada. Eu que não tenho nem forças mais, talvez. Eu, ó Deus, que já procurei todas as portas, ó Deus, mas nenhuma se abriu. Eu sei que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus desejos pode ser impedido, ó Deus. Que operando o Senhor, ninguém te impede, Senhor. Que o Senhor pode fazer da minha vida ainda um canal de bênção, Senhor. Assim como eu, ó Deus, estou falando aqui, um dia eu estive ali, e o Senhor bem sabe, ó Deus, como eu era perdido. Mas eu fui encontrado. E você está sendo encontrado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que você saiba que hoje, que nunca mais você se esqueça dessa segunda-feira aqui, ó. Como eu não me esqueço mais daquele dia. Você nunca mais se esqueça desse dia. O dia que Jesus olhou para você e perguntou: meu filho, o que você quer que eu te faça? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? A senhora crê? Então é assim. Então assim seja. Amém? Dê um aplauso bem grande, bem alto a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, viu? Glória, cadê o nosso presidente? Quem é? Vai ser? Ô Tiagão, manda o rei aí, mano. Deixa o céu descer aí. Louvado seja Deus. Dá o microfone pra ele lá. Se você quiser receber oração ainda, pode sair do seu lugar enquanto nós louvamos. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você, se você quiser. Eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar. É o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar.
amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber,